Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Ruth capítulo 1, versículo 14. Eu estou lendo na versão NVT, uma versão um pouco mais clara, mas nós teremos aqui também no telão. Se você não tem Bíblia, acompanhe com a gente. Vai dizer assim a palavra de Deus. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Versículo 17, onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, vírgula, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. E assim nós oremos. Senhor Jesus, diante da tua palavra, mais uma vez nós estamos nesse dia, Senhor. Mas aqui, Senhor, tem pessoas diferentes também. E eu sei que o Senhor tem direções para elas, para eles. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. A tua palavra, quando é lançada, é como uma semente, ela tem que frutificar. Então que ela possa ser semeada nos corações essa noite, porque sua palavra é viva. Sua palavra não é uma palavra simplesmente concreta ou abstrata, mas é algo além disso, é algo transcendente. Não é simplesmente sensível, mas é algo além do sensível. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir, para entender e para que também possamos viver a sua palavra. Fale com cada um de nós. É isso que nós pedimos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, essa é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. E é um dos livros mais belos de toda a Bíblia, porque o livro de Ruth é um livro de romance. O livro de Ruth é um livro de amor. É um livro de uma história perfeita de amor. Porque da mesma forma que Ruth ama a sogra, mesmo depois da situação improvável, mesmo depois do cenário de deserto, mesmo depois da crise, o amor de Ruth pela sua sogra Noemi não mudou, mas aumentou. Então é um livro que carrega uma história de amor e que também faz com que nós venhamos entender que a decisão de um improvável ou de uma improvável pode muito interferir na sua história. A decisão de uma pessoa pelo qual nem era da linhagem judaica, nem pertencia à família pelo qual Deus fez a promessa, que foi Abraão. Ela era uma mulher moabita, mas que teve um livro em todo o nosso cânon das Escrituras Sagradas. E carrega uma mensagem profunda. Não tem como explanar o livro, mas tem como fazer uma síntese, um resumo do livro de Ruth e da história dela. Então, é um dos mais belos romances da Bíblia, porque fala de uma história de amor. Um dos comentadores, chamado Leon Morris, ele vai dizer que esta é uma história perfeita. A história de Ruth é uma história perfeita, porque quando nós olhamos, e eu te convido a ler o capítulo 1 até o capítulo 4, é muito curto, é muito pequeno.
Você pode ler e você vai ver que é uma história que parece um filme de amor, de romance. Warren Wieser vai dizer que é chamada de uma história de amor também. Então muitos comentaristas, quando chega no livro de Ruth, vai dizer, essa história é uma história linda, bela, de amor, é uma história perfeita, é um romance. E é um romance pelo qual Deus decidiu se revelar e mostrar o seu amor para com sua igreja. Esse livro ele foi escrito no período mais turbulento de toda a história de Israel. Se você ler desde o versículo 1, você vai ver que, do capítulo 1, que era uma época em que os juízes julgavam. Era uma época de seca, era uma época de crise. Era um cenário devastador. Porque era o período dos juízes lá no final, quando realmente muitos juízes se rebelam contra Deus. E você que já leu esse livro, conhece as histórias, sabe quão volátil era juízes se levantando e juízes sendo tirados, removidos. Esse livro foi um longo período, ele foi aproximadamente 350 anos, que começou depois da morte de Josué. E ele só termina com a coroação do rei Saul. É um tempo próximo de quando esse livro foi escrito. E por que esse livro carrega uma história de amor? Por quê, pastor? Porque o livro de Ruth exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, que não tinha possibilidade nenhuma, probabilidade nenhuma, de participar do plano redentivo, da redenção, do plano da promessa, e muito menos de uma linhagem messiânica. O livro fala da oportunidade de reconciliação para com todas as nações estrangeiras. É em Ruth que nós iremos ver, depois o que Deus ele completa em Paulo. Eu te levantei para pregar para os gentios, não foi para os judeus. E aí lá em João capítulo 1 está dizendo que eu vim para os que era meu, mas os meus não me receberam. Então Paulo, agora eu quero alcançar aqueles que não pertencem à linhagem abrâmica. Eu quero também alcançar os gentios, os gregos, os bárbaros, os persas. E aqui a gente vê que realmente uma história de uma mulher que ficou nas memórias. Assim como a história de uma prostituta chamada Raabe também ficou na história. Se eu não me engano, o capítulo 11 de Hebreus vai listar os heróis da fé. E a mulher Raabe está entre eles. Esse livro nos ensina uma coisa, o quanto o poder de uma decisão e de uma escolha pode influenciar negativamente ou positivamente no nosso futuro. O enredo desse livro, o clímax, ele trata de uma história bela de romance de amor, mas o principal é o quanto que uma decisão correta, o quanto que uma escolha certa pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente na nossa vida. A gente vê que em Boaz e Ruth, os israelitas e os gentios são personificados. Deus agora, também a partir dessa história, une gentios, une os israelitas. Porque diante da igreja perfeita de Deus, começando já em Ruth, não tem grego, não tem judeu, não tem bárbaro, não tem negro, não tem branco, não tem gordo, não tem magro, não tem feio, não tem bonito, não tem estrangeiro, não tem distinção de raça, não tem nada disso. Mas o que hoje eu quero falar é sobre escolhas. E o livro mostra o poder das nossas escolhas.
a capacidade que nós temos quando escolhemos ou quando decidimos. Para você entender um pouco a história, eu quero voltar lá no versículo 1 da história de Ruth, da história de Noemi. No versículo 1 do capítulo 1 está dizendo: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, eram efrateus de Belém de Judá, ou seja, eram descendentes da linhagem de Israel. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Versículo 3, Elimeleque morreu, o esposo de Noemi, e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamava Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Somente até aqui. É aqui que começa a história de Noemi e também a história de Ruth. E a literatura judaica decide mostrar também as raízes da história, o que significa, o que nós estamos lendo e pregando. E tudo que a gente encontra a partir do versículo 1 até o versículo 5 é um cenário de morte, um cenário de luto, um cenário de desespero, um cenário de fracasso, um cenário de desgosto. Porque ainda que o livro não expressa o comportamento e a atitude de Noemi, talvez por ela ter sido uma mulher que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, estava em uma terra estrangeira, estava passando fome, necessidade. Com certeza ela era uma mulher que estava muito sofrida, estava sofrendo muito, estava muito triste com a situação atual. Porque se o estado de pobreza, um estado de miséria já nos desestabiliza, se um cenário de dificuldade financeira já tira, às vezes, o nosso chão, quanto mais ainda estar em uma terra estrangeira, quanto mais ainda perder o marido, quanto mais ainda perder o primeiro filho, perder o segundo filho. A vida de Noemi literalmente virou de perna para cima, estava de cabeça para baixo, porque era esse o cenário que ela vivia. Somente quem já perdeu alguém da família sabe o que eu estou dizendo. Somente alguém que já perdeu um filho sabe o que eu estou dizendo. Geralmente são os filhos que enterram o pai, mas quando o pai enterra os filhos, a dor é maior, a dor é angustiante, a dor é sufocante. E é esse o cenário que nós estamos vivendo em uma mulher que está em uma terra estrangeira. Mas tudo isso aconteceu porque sim, tinha um propósito. Mediante o seu cenário de luto, mediante o seu cenário de miséria, de fragilidade, ela tinha, foi o que lhe restou, 2 noras. 2 noras, que agora também estava desprovida dos maridos. 2 noras que, a partir de agora, o cordão umbilical que ligava Noemi com elas tinha se rompido, porque os filhos tinham morrido. Provavelmente o que essas mulheres iriam pensar é: somos novas ainda, vamos nos casar de novo. Era uma vez Noemi, nossa sogra. Mas o que nós encontramos na palavra de Deus não foi isso. Noemi enfrenta toda essa crise e nós sim estamos sujeitos à crise. Nós não estamos imunes às perdas, grave isso. Nós estamos sujeitos às crises e nós não estamos imunes às perdas. O tanto de gente que morreu nessa pandemia, o tanto de gente que perdeu o ente querido, o tanto de gente que perdeu o emprego, o
tanto de gente que a empresa faliu. Talvez o cenário da sua vida ou já esteve como o de Noemi ou está acontecendo agora. Mas a pergunta é: como nós estamos agindo em meio às crises? Como estamos nos portando em meio às dificuldades? Noemi, sim, viveu a pior crise da sua vida. Não foi uma crise financeira somente, não foi uma crise geográfica somente, mas foi uma crise familiar de perda, de luto. Ela viveu uma crise de perda. Mas sabe o que eu quero profetizar na sua vida? Se talvez você está vivendo uma história como a de Noemi, eu quero dizer que Deus transforma. Sim, e Ele é capaz de transformar. Causa em cosmos, Deus transforma vales em mananciais. Deus é poderoso para mudar a sua história, para te tirar do fundo do poço. Deus transforma tragédias, sim, em cenários de esperança. Deus é poderoso para transformar o deserto em fontes de águas. Deus enxuga as nossas lágrimas. Deus acalma a nossa dor, Deus acalma o nosso coração. Deus muda o curso de uma história que tinha um propósito de ser uma história de derrota. Eu estou profetizando para a sua vida nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido, mas se a história de Noemi talvez se assemelhe com a sua, eu quero te dizer que o melhor de Deus ainda vai vir sobre essa fase na sua vida. O melhor ainda vai ser extraído, porque se nós estamos, sim, querendo crescer, é nas crises que nós estamos crescendo. Eu quero te dizer uma coisa, que por trás de toda crise existe uma bênção disfarçada. Quem dizia muito isso, além da palavra de Deus, era um homem chamado Napoleão Hill. Ele falava que as crises, as provas, as lutas são bênçãos disfarçadas. Mas aí você pode estar pensando, mas ela perdeu o filho, ela perdeu o marido, como isso poderia ser uma bênção disfarçada? Eu quero te dizer que tudo tem um propósito debaixo do céu. E jamais iremos ter condição de questionar o Criador, aquele que sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que faz, ele sabe qual atitude toma, ele sabe qual decisão toma. Mas essa mulher estava vivendo um período de crise, um cenário de derrota, um cenário devastador na sua vida. Só que o versículo de número 14 vai dizer o seguinte: mediante todo o cenário de derrota, mediante todo o cenário de luto, o versículo que nós lemos vai dizer: então choraram juntas mais uma vez. O texto está dizendo que elas choraram juntas mais uma vez. Não foi simplesmente choraram juntas. O mais uma vez, ele aponta que teve mais choros, que teve mais momentos de tristeza. Continuando a leitura, a órfã se despediu de sua sogra com um beijo. Porque para a órfã acaba ali. A nora de Noemi acaba ali. Mas a leitura vai dizer que Ruth se apegou firmemente a Noemi. E nesse momento eu quero falar da escolha de Noemi, de Ruth, melhor dizendo, em meio à crise. Enquanto uma decide ficar, a outra decide ir. E são escolhas como essa que muda o curso da história, que insere Ruth na galeria da descendência, que insere Ruth e que traz a história de Ruth como uma história de amor. Foi mediante uma decisão que essa mulher tomou. Aqui nós precisamos entender o poder das escolhas, porque Ruth faz uma escolha. E foi uma escolha que mudaria completamente a história da sua vida. Só que por que Ruth faz essa escolha? O primeiro ponto que eu consigo enxergar nesse livro, nesse capítulo,
é que Ruth faz essa escolha porque ela amava muito a sua sogra. E ela não queria deixar a sua sogra sozinha. Aqui na Bíblia nós podemos ver que realmente é possível a relação de sogra e nora dar certo. Então não desista da sua sogra. Não desista da sua nora. Porque é possível. Ela toma uma decisão de ficar por quê? Porque a amizade, para Ruth, é o fundamento sobre o qual os relacionamentos precisam ser edificados. Ruth tem uma mentalidade de amor, ela ama a sogra, ainda que a sogra não tem mais filho. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Ruth, que Noemi, melhor dizendo, fala assim: você quer vir comigo por quê? Você quer esperar que eu me case novamente, que eu tenha mais um filho, para que você se case? Não, não é possível. Ela toma uma decisão de seguir, porque amizade e relacionamento era a base pelo qual Ruth estava edificada, não simplesmente uma relação de sogra e nora. A gente vê também que a amizade de Ruth com Noemi era como se fosse um oásis em meio ao deserto. Era algo que tinha saciedade, completude. Era uma amizade, uma conexão de Deus, de muito amor. A gente percebe também e aprende algumas lições, como a questão da generosidade. Ruth foi sim generosa o bastante com a sua sogra, quando ela toma a decisão de continuar seguindo ela. A conduta de amor de Ruth fez com que portas se abrissem mediante a sua escolha e a sua decisão, porque Ruth não deixou a sua sogra no meio do caminho. Porque Ruth não deixou a sua sogra levar a vida, mas ela entendia que tinha laços de amizade, laços familiares ainda estabelecido. É que Deus decide honrar essa mulher. O que essa palavra está nos ensinando é que as nossas escolhas condicionam o que nós iremos viver no futuro. Às vezes nós estamos brincando quanto a escolher. Às vezes nós estamos nos aventurando quanto a decidirmos, sendo que a decisão é uma responsabilidade muito grande, sendo que a escolha é uma responsabilidade muito grande. Porque a todo tempo, igreja, estamos escolhendo algo. Estamos escolhendo a roupa que vamos vestir para ir para o culto. Estamos escolhendo o lanche que iremos comer no sábado à noite. Estamos escolhendo a igreja que iremos, talvez, durante a semana. Estamos escolhendo o que investir. Estamos escolhendo uma forma, talvez, de sair da crise. Talvez de nos relacionar. A todo momento estamos escolhendo alguma coisa. A todo momento estamos decidindo. Mas até que ponto estamos decidindo o que verdadeiramente está alinhado com o propósito de Deus? Eu não estou falando que decidir a roupa que você vai colocar para vir para o culto tem a ver com o propósito que talvez você vai viver com Deus. Mas eu estou falando de decisões e escolhas mais criteriosas. Brincamos com as escolhas que nós estamos fazendo ou decisões que estamos tomando a todo momento. Só que a gente precisa entender que existe muita responsabilidade em uma escolha que nós fazemos ou em uma decisão que nós tomamos. E o versículo 15 mostra que não simplesmente ela decidiu seguir a sogra, como fala no versículo 14, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Mas o versículo 15, Noemi tenta fazer com que Ruth venha abrir os olhos. Eu não tenho mais filho, mulher. Seu marido se foi. Seu sogro se foi. Eu estou em uma terra de estrangeiro. Não temos recursos. Eu preciso voltar. E no versículo 15 ela fala: olhe,
para sua cunhada, ela voltou ao povo e para os deuses dela. Na decisão de Ruth, não estava simplesmente linkado o amor de Ruth para com sua sogra, mas a vida religiosa de Ruth estava em jogo. A vida conjugal de Ruth estava em jogo. A vida familiar de Ruth estava em jogo. A vida financeira de Ruth estava em jogo. A vida de uma área geográfica de Ruth estava em jogo. Então nós precisamos saber muito bem com as pessoas que nós estamos nos relacionando. Nós precisamos saber muito bem as decisões que nós estamos tomando. Essa decisão está nos levando para a terra que mana leite e mel? Ou essa decisão está sendo uma decisão como a de Orfa, levando para longe de Deus e levando também ela para uma vida religiosa fracassada, sem progresso, sem fruto? A decisão de Ruth influenciou e trouxe impacto, entenda isso, na sua vida espiritual, porque Ruth disse: o seu Deus será o meu Deus. Esse é o primeiro ponto. Vida religiosa. Ela decide seguir o Deus de Israel. A decisão de Ruth estava comprometendo e trazendo um impacto para a sua vida familiar. Porque Ruth, agora, ela se casa com Boaz. A decisão de Ruth trouxe um impacto muito grande para a vida financeira dela. Porque ela se casa com um homem muito rico. A decisão de Ruth estava, sim, influenciando na sua história, no seu futuro e na sua descendência. Saiba que as decisões que você toma hoje, saiba que as decisões e as escolhas de hoje não simplesmente trará um resultado para o dia de amanhã, mas sim durante a sua história, durante os seus filhos, trará impacto na vida dos seus netos, dos seus bisnetos, porque foi isso que aconteceu. Não que ela decidiu ajudar Deus, não, mas ela só decidiu falar o que o versículo 16 está dizendo. Não insista comigo. Onde você for eu irei, minha sogra. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Todo o cenário, toda a estrutura da vida de Ruth muda de direção, porque ela era uma mulher moabita, uma mulher improvável. Se mulher naquela época não tinha valor, quanto mais uma estrangeira. Mas Deus decide pegar as coisas loucas, Deus decide pegar as coisas improváveis, sabe para quê? Para construir a sua história a partir dela. Deus pega aquele que não tem condições, Deus pega aquele que não tem recurso, para mostrar que Ele pode transformar e fazer uma nova pessoa. Deus decide pegar a vida de uma improvável para deixar um conselho, um ensinamento pelo qual hoje nós estamos pregando e anunciando. Confia em Deus, tome suas decisões certas, que a sua decisão seja sim condicionada, seja sim impulsionada, não pelos desejos do seu coração, mas pela vontade, pelos propósitos de Deus. Nessa noite Deus está falando com você, aleluias. E talvez você se ache um improvável, talvez você se ache uma improvável, mas é verdadeiramente esses e essas que Deus quer que faça parte do seu plano e da sua história.
Então Deus decide mudar a história dela. E foi uma história em todas as áreas: financeira, conjugal, familiar, descendência, dinastia, em todas as áreas. Então Deus está nos falando hoje que nós precisamos ser muito criteriosos quando estamos escolhendo. Porque Ruth toma uma decisão que comprometeria todo o seu futuro. Ruth demonstra o seu amor, o seu carinho, o seu zelo. E mediante a sua decisão de amor, mediante a sua dedicação, pela vida também da sua sogra e pelo Deus da sua sogra, Deus decide se revelar a ela, através da história, através da descendência, através da mudança que Deus faz na vida dela. Aleluias! Eu quero te dizer que o que você faz hoje traz consequências no dia de amanhã. O que você decide hoje vai criar pontes para o seu crescimento e o seu progresso no dia de amanhã. Ruth não olhou para o cenário da sogra. Ruth não olhou para a vida miserável que a sogra estava vivendo. Mas Ruth só decide pela fé, pelo amor e pela devoção no Deus de Noemi, seguir até o final os passos daquela mulher. As nossas decisões, é o que eu sempre estou falando, as nossas escolhas de hoje estão construindo ou destruindo alguma coisa. Ou que nós estamos decidindo ver, ou que nós estamos decidindo nos relacionar, ou pessoas que nós estamos decidindo criar laços, ou está construindo com Deus, ou está nos distanciando de Deus. E essa palavra que Deus está falando com você nessa noite, qual é as decisões que você tem tomado, igreja? Qual é as escolhas que você tem tido? Depois nós estamos aí vivendo uma vida miseravelmente fracassada e estamos culpando Deus a todo momento? Não. As nossas escolhas de hoje, quem nós decidimos nos relacionar hoje, o que nós decidimos fazer hoje, influencia no que nós iremos colher no dia de amanhã. Então deixa Deus seguir sua história. Deixa Deus conduzir sua vida. Porque ainda que essa mulher, ela foi transformada e houve muita mudança na sua vida familiar, na sua vida conjugal, financeira, na sua vida religiosa, na sua vida de relacionamentos interpessoais. O que mais marcou e fez com que o nome de Ruth ficasse na história foi porque a decisão dela, sim, estava alinhada ao propósito de Deus. E o propósito de Deus era que um Messias viesse ao mundo. O propósito de Deus era que o seu filho morresse. E o seu filho iria vir da linhagem real de Davi. Pois é, um estrangeiro, uma moabita, uma mulher que não olhou simplesmente com os olhos carnais para o cenário da sogra, mas uma mulher que tomou uma decisão de Deus, mesmo em meio ao cenário devastador. É isso que nós temos que saber decidir. Ainda que a crise tenha batido na nossa porta, ainda que o cenário seja contrário, nós precisamos sim enfrentar a crise, se a melhor decisão for essa. Nós sim precisamos enfrentar o problema, se ainda assim a decisão for essa. Nós precisamos lutar, passar pela fase, ainda que irá nos gerar dor em algum certo momento da nossa vida. Não olhe simplesmente para as campinas verdejantes, como fez um homem chamado Ló.
Não olhe para aquilo que parece ser bom aos seus olhos, aquilo que parece ser lindo, belo, aquilo que parece florescer, mas não passa de folhas secas, improdutíveis. Mas sim, se apegue na promessa, caminhe pela visão, caminhe pelo propósito. Deus está falando com você nessa noite, Ele tem algo para você nessa noite, só que muitas das vezes o propósito de Deus vai nos fazer trilhar caminhos difíceis, crises. Mas eu quero te dizer uma coisa, é melhor você sofrer agora do que sofrer lá na frente. É melhor você passar por uma fase de sofrimento, por um momento de turbulência, do que você viver um final de turbulência e se perder. Ou então do que você, às vezes, tomou uma decisão errada e viver uma vida de choro, de lágrima, porque você decidiu errado. Deus está falando com você, jovens, também. Então que nessa noite nós venhamos sim colocar Deus na frente dos nossos relacionamentos, colocar Deus na frente das nossas escolhas, colocar Deus na frente das nossas decisões, colocar Deus na frente de tudo que nós estamos fazendo. A história de Ruth só aponta para uma única pessoa, só tem um único propósito, e ela só está aqui na Bíblia por causa de uma coisa. E eu não entendo como tem pregador que prega o livro de Ruth e não fala do desfecho final. O propósito do livro de Ruth foi escrito, sabe para quê? Simplesmente para mostrar de onde veio o descendente de Davi, chamado Jesus, o Messias. Porque é somente para isso que a história aponta. Uma estrangeira improvável entra na história, Deus muda a história dela, Deus enriquece a vida dela em todas as áreas, mas como se já não bastasse, Deus fala, e você vai ser mãe, você vai ser descendente, você vai carregar também aquilo que talvez os meus filhos rejeitaram e não quiseram carregar. Uma estrangeira entra para a história para mudar o cenário também. E eu gostaria de te convidar a ler Ruth capítulo 4, versículo 16, para que você possa entender o desfecho dessa história. Ruth capítulo 4, versículo 16 vai dizer o seguinte: Noemi pegou o bebê, aninhou-se o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. Nessa cena que nós estamos lendo, Noemi está agora, depois de muito tempo, já no final do livro, com um filho de Ruth nos braços, que ela tinha tido com o seu esposo Boaz. Então Noemi está muito feliz por tudo que Deus fez com a sua ex-nora, se é assim que nós podemos chamar. Então Noemi pegou o bebê, o texto está dizendo, aninhou-se junto, trouxe para próximo do peito, passou a cuidar dele como se fosse o seu filho, porque era praticamente um netinho dela. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. Olha só a alegria que a bênção sobre a vida de Ruth trouxe para Noemi. Foi mediante a decisão de Ruth também que Deus pôde transbordar. E eu quero te dizer, irmão, que crente que é crente, ele só carrega a bênção que transborda, viu? O cristão que é cristão, ele só carrega a bênção que transborda. Dificilmente Deus vai fazer algo na sua vida que as pessoas que estão ao seu redor não vai ser beneficiada. Não existe bênção do Senhor para a vida de uma pessoa que não seja uma bênção transbordante. Então agora, Noemi está com esse menino no colo. E as mulheres falaram, Noemi tem outro filho outra vez. Ou seja, a dor que ela sentiu de quando seus filhos morreram, através da decisão de Ruth também, pôde trazer alegria quando ela segurou essa criança. E lhe deram o nome de Obed. Continuando a leitura, ele é o pai de Jessé.
e é o pai de Davi. Versículo 18, esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, esposo de Ruth. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E você sabe de quem que veio? De onde veio a linhagem do Messias? Foi do rei Davi. Então Deus quis mostrar na história que os improváveis têm uma história a construir com ele sim. A gente percebe que uma estrangeira participa da descendência do Messias. Uma mulher improvável que não tinha história, que decidiu ficar com a sogra e enfrentar um cenário de crise e de derrota. Ela fica evidente na história. É por isso que hoje tem um livro, e é o livro de Ruth, pelo qual nós lemos. O livro de uma moabita estrangeira, que nos ensina algo da parte de Deus nessa noite. Sabe por quê? Porque ela tomou a maior decisão da sua vida. Ela decidiu falar para sua sogra: o seu Deus será o meu Deus. Então Deus, ele está te perguntando hoje, quais as decisões que você tem tomado? Qual é a decisão que você vai tomar hoje, a partir de hoje? Qual é a decisão que você vai tomar? Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!